Certamente você sabe que a população de um município é formada por pessoas que moram na área urbana e também pelas pessoas que moram na área rural. Os municípios podem possuir uma população mais ou menos numerosa. E no nosso país, grande parte da população vive nas cidades. Mas ainda existem alguns municípios onde a população rural é mais numerosa. No vídeo de hoje, falaremos sobre a população do município e a sua formação. Mas antes de darmos início ao nosso vídeo, desce ali e se inscreva para ser o primeiro a receber as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. E não se esqueça de nos dar aquela moral clicando em curtir. Agora vamos ao que interessa? População é um conjunto de pessoas que vivem em determinado lugar, seja no campo ou na cidade, em um determinado país, estado ou município. Mas você sabe como foi formada a população do nosso município, estado ou país? Primeiramente, devemos saber que a população é composta de crianças, jovens, adultos e idosos. É fácil encontrar em um mesmo local, como a sala de aula, por exemplo, alunos e alunas com diferentes características físicas, como diversos tons de pele, tipos e cores de cabelo, cores e formatos dos olhos e porte físicos. Essa diversidade é uma característica do povo brasileiro, resultado da miscigenação, isto é, da mistura de diferentes povos. O Brasil, particularmente, é um país que ao longo dos anos abrigou muitos imigrantes vindos das mais diversas partes do mundo. Mas como já sabemos, os primeiros habitantes do território hoje chamado Brasil foram os indígenas. E a cultura indígena brasileira é vasta e diversificada, ao contrário do que pensa o senso comum. Os historiadores estimam que no início do século XVI haviam 4 grandes grupos linguísticos principais: Tupi-Guarani, Gê, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Antes da colonização, os índios que habitavam o território hoje denominado Brasil tinham uma cultura similar em alguns pontos, como, por exemplo, a organização social baseada no coletivismo, a ausência de política e estado de governo, a ausência de moeda e de trocas mercantis, religiões politeístas baseadas em elementos da natureza e a ausência da escrita. A visão europeia sobre os povos indígenas foi, desde a colonização, etnocêntrica, a qual considera um modo de vida indígena inferior por não conter elementos considerados pelos europeus símbolos de civilização e progresso. No entanto, a antropologia e a sociologia contemporâneas já desmistificaram essas análises preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para se estabelecer uma hierarquia cultural. Os primeiros imigrantes a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se os portugueses, os espanhóis, os italianos e os alemães. Em relação aos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses. Os primeiros imigrantes asiáticos que chegaram ao Brasil eram um pequeno grupo de chineses, cerca de 3 mil, e eles chegaram durante o período colonial. No entanto, a imigração significativa da Ásia para o Brasil começou no final do século XIX,
onde os japoneses estabeleceram uma forte ligação com o Brasil, trazendo consigo uma cultura riquíssima, como por exemplo o uso do bambu na confecção de artesanatos ou os desenhos japoneses que são apresentados no Brasil desde a década de 60. Uma das maiores culturas presentes em nosso país, além das culturas europeia e asiática, é a cultura africana. A cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África durante o longo período em que durou o tráfico negreiro transatlântico. A diversidade cultural da África refletiu-se na diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Os africanos trazidos ao Brasil incluíram bantus, nagôs e gegês, cujas crenças religiosas deram origem às religiões afro-brasileiras, e os alçás e malês da religião islâmica e alfabetizados em árabe. Assim como a indígena, a cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam o português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Entre eles estão a dança, a música, a religião, a culinária e o idioma. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Oh, gira, deixa, gira, girar. 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 Essa influência se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos. Na medida em que os imigrantes chegavam a estas terras, traziam consigo suas culturas e costumes que foram se misturando à cultura indígena presente aqui, tornando o nosso país um verdadeiro celeiro cultural, cheio de belíssimas arquiteturas e patrimônios culturais admirados pelo mundo todo. O Brasil é um país extremamente miscigenado e pluricultural. Além da influência dos povos africanos, orientais e europeus, os povos indígenas deixaram elementos importantes para a nossa cultura, sobretudo em relação aos hábitos alimentares. A culinária nortista, por exemplo, é rica em elementos da cultura indígena, como a maniçoba e a utilização do tucupi em pratos típicos. Frutos como o caju e a acerola eram consumidos pelos indígenas, e os seus respectivos nomes tiveram origem das línguas tupi. O açaí, o guaraná e a tapioca que consumimos amplamente hoje em dia e são até explorados pela indústria alimentícia, são oriundos de hábitos alimentares indígenas. Compreender a origem da população brasileira e das nossas cidades, além das heranças culturais herdadas desses diferentes povos, é muito importante. Eu espero que você tenha gostado. Bem, eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Área do Conhecimento. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!